Amados irmãos, amados amigos, ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, hoje nós estaremos apresentando a parte 8 da mensagem A Fé de Abraão. Esperamos que, como nas semanas anteriores, possamos continuar aprendendo sobre a vida de Abraão. Nós vamos compartilhar com os amados irmãos o texto bíblico de Gênesis, capítulo 18, os versículos de 1 a 33, que os irmãos poderão acompanhar em suas Bíblias. Estaremos lendo apenas os versículos de 1 a 6 para nossa meditação, que dizem assim: Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manré, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. E levantou seus olhos e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra e disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo, que se traga já um pouco de água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore, e trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegaste até vosso servo. E disseram: Assim faze como disseste. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara à tenda e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. Amém? A fé de Abraão. Este é o título desta mensagem. Queridos irmãos, queridos amigos, na última semana vimos um período de silêncio de 23 anos entre Deus e Abraão, quebrado com a reafirmação da aliança. Agora, no capítulo 18, talvez algumas semanas ou meses após os eventos do capítulo 17, Deus aparece a Abraão novamente. Abraão é o único homem na Bíblia a receber a designação de amigo de Deus. Vemos essa frase em 3 lugares diferentes nas Escrituras. Em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 7, que diz: Ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não a deste para sempre à descendência de Abraão, teu amigo? Em Isaías, capítulo 41, versículo 8, que diz: Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem escolhi, descendência de Abraão. E em Tiago, capítulo 2, versículo 23, que diz: E se cumpriu a escritura que diz: E creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Em nossa passagem, nesta mensagem, encontramos um amigo que vem visitar. Foi no calor do dia, quando a maioria das pessoas estava descansando ou dormindo, e Abraão estava sentado na porta de sua tenda, quando viu 3 homens se aproximando. Não demorou muito para ele perceber que esses não eram apenas homens comuns. Ele correu ao encontro deles. Esse é um homem de 99 anos correndo pela planície no calor do dia. Nos versículos de 1 a 8, observamos a sua excitação. Irmãos,
Alguns disseram que ele estava apenas sendo hospitaleiro, como era o costume naqueles dias. Mas vejamos a redação destes versículos. Versículo 2, ele correu para encontrá-los. Versículo 6, Abraão apressou-se para a tenda. E ainda no versículo 6, preparem rapidamente. No versículo 7, Abraão correu ao rebanho. Ainda no versículo 7, ele se apressou em prepará-lo. Toda essa atividade no calor do dia de um homem que estava com quase 100 anos de idade, por quê? Cremos, meus irmãos, que ele estava todo animado pelo fato de que Deus tinha vindo visitá-lo. E seu desejo era ser um servo ao seu amigo. Os versículos 9 a 15 dizem da promessa de Deus a Abraão. Nos versículos 9 a 10, o Senhor prometeu que Sara teria um filho. E Deus já havia dito a Abraão esta verdade no último encontro. Mas desta vez, parece que Deus queria que Sara ouvisse por si mesma. Ele perguntou sobre onde ela estava, não porque ele não sabia, mas para chamar a atenção dela. E Sara ouviu de dentro da tenda. Observem a reação de Sara nos versículos de 11 a 15. Sara riu consigo mesma, não em voz alta. Ela ainda duvidava que isso pudesse acontecer. Talvez Abraão não tivesse compartilhado com ela o que Deus lhe havia dito na última vez que se encontraram. Mas, em todo caso, ela reagiu à notícia com dúvidas e risos. Mas o Senhor a confrontou com a sua dúvida. Há alguma coisa demasiado difícil para o Senhor? Ele repetiu a promessa de que Sara teria um filho. Sara estava com medo e negou que tivesse rido, mas Deus sabia o que estava em seu coração. Irmãos, vimos que nos versículos 16 a 33, que após o jantar, uma conversa com o Senhor. Nos versículos 16 a 22, o Senhor tem algo a dizer sobre Abraão. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho conhecido e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Versículos de 17 a 19. Irmãos, neste texto, o Senhor reafirma que Abraão vai se tornar uma grande nação. Diz também que todas as nações da terra serão abençoadas nele. Abraão ordena a sua casa a guardar o caminho do Senhor para praticarem a retidão e a justiça. O texto diz também que Deus vai cumprir tudo o que ele prometeu a Abraão. Sobre Sodoma e Gomorra, disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado,
E porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim. E se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles homens os rostos dali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Versículos 20 a 22. O clamor era grande e o seu pecado tinha se agravado muito. Gênesis capítulo 13, versículo 13. Mas os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Deus iria ver se eles ainda eram tão maus como eles tinham sido. Para fazer isso, ele manda os 2 anjos a Sodoma. Eles também foram para avisar Ló do juízo iminente. Abraão tem algo a dizer a Deus, nos versículos 23 a 25. Queres destruir o justo com o ímpio? Porventura não é o juiz de toda a terra? Irmãos, Deus nunca teve a intenção de destruir o justo com o ímpio. E não havia dúvida de que Deus faria o que era certo. A pergunta em questão era se ele pouparia a cidade se encontrasse 50 justos. Olha, meus irmãos, a misericórdia de Deus é vista, como Abraão intercede em favor de Ló e o resto dos habitantes de Sodoma e Gomorra. Versículos 26 a 33. Abraão continua a interceder e fazer apelo a Deus. E Deus responde às propostas de Abraão até chegar ao número 10. 10 justos. Nesse ponto, o fim das negociações. Será que Deus teria continuado se Abraão não tivesse parado? Alguns pensam que sim. Em Jeremias capítulo 5, versículo 1, diz assim: dai voltas às ruas de Jerusalém e vede agora, informai-vos e buscai pelas suas praças a ver se podeis achar um homem, se há alguém que pratique a justiça, que busque a verdade, e eu lhe perdoarei a ela. Outros podem dizer não, porque Deus já tinha proposto a destruição das cidades. Em Gênesis, capítulo 19, versículo 13, diz: porque nós vamos destruir este lugar, porquanto o seu clamor se tem avolumado diante do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Deus mudou de ideia sobre a destruição das cidades. Um exemplo é Nínive. No entanto, existe uma grande diferença entre a forma como o povo de Nínive respondeu e a maldade contínua de Sodoma e Gomorra. O Senhor partiu e Abraão voltou para o seu lugar. Versículo 33. Este capítulo serve como um grande contraste entre Ló e Abraão. Ló era um amigo do mundo e Abraão era amigo de Deus. Em Tiago, capítulo 4, versículo 4, diz assim: infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Portanto, meus irmãos, meus amigos, o desafio para cada um de nós nesta mensagem
é a de escolher ser um amigo de Deus. Como? Como ser amigo de Deus? Como tudo na nossa caminhada espiritual, só pode ser pela fé, meus irmãos, meus amigos. Amigos gostam de passar algum tempo juntos. Eles gostam de falar um com o outro. Eles podem contar um ao outro as suas mágoas e encontrar encorajamento. Eles sabem que mesmo quando parece que ninguém mais se importa, os seus verdadeiros amigos estarão sempre lá. Que bela imagem do nosso relacionamento com Deus. Então, façamos isso, meus irmãos. Vamos procurar ser amigos de Deus. Amém? E que Deus nos abençoe.